Fala pessoal, bom dia. Eu vou exemplificar aqui, vou resolver a questão 1 da atividade que eu passei para vocês, só para a gente aprender um pouco melhor, né, essa questão para a gente resolver sozinho, para vocês entregarem na quinta. Lembrando que a gente está trabalhando com MRU, V, aonde a nossa velocidade, sempre lembro isso, né? A nossa velocidade varia em quantidades iguais, tá? E aí o que acontece? A variação da velocidade é medida pela grandeza aceleração, tá? Sempre lembrar isso. E essa grandeza é uma grandeza fixa, ou seja, ela não muda. A aceleração sempre dita o quanto que a velocidade muda. Se a minha aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, nossa velocidade média muda de 2 em 2 metros por segundo. E assim sucessivamente. Eu já dei vários exemplos disso, estou repetindo só para frisar. Então vamos à questão 1. Questão 1, a gente tem uma tabela com dados de tempo e velocidade. O tempo da questão 1 está sendo medido em segundos e a velocidade está sendo medida em metros por segundo, as suas unidades de medida. Então vamos lá. Primeira linha, meu tempo é 0, velocidade 0. Depois segue o tempo de 1 em 1 segundo. Velocidade, 0, 3, 6, 9, 12. Aqui uma tabela vertical, a tabela que eu passei para vocês em alguns exercícios é horizontal, mas que diferença faz? Simplesmente orientação da coluna. Aí letra A pergunta, qual a aceleração desse carro, né? Que é o que o título fala, que esses dados aqui são da aceleração de um carro. Lembrando, a aceleração é calculada dessa maneira. Variação da velocidade sobre a variação do tempo, né? E aí como que eu vejo isso? Para cada valor de tempo eu tenho um valor de velocidade. O que a gente precisa de observar? A cada 1 segundo que passa aqui de tempo, de intervalo de tempo, né, ó, de 1 em 1 segundo, a minha velocidade está aumentando o quê? Ó, cada 1 segundo ela passou de 0 para 3, de 3 para 6, de 6 para 9. Então com isso, ó, se a gente for recapitular o que eu falei, esse movimento eu tenho a velocidade em variações iguais, que é o que está acontecendo, ó, 0, 3, 6, 9, 12, tá vendo? Ela muda em proporções iguais. Essa mudança é medida pela aceleração, que tem um valor fixo. Nesse caso, eu posso deduzir a aceleração só de analisar aqui, ou se eu já estou afiado, ou vou pela conta. Por exemplo, vamos pela conta, depois nós vamos pela dedução. Pela conta, como que eu faço? Eu preciso de variação da velocidade, eu preciso de uma velocidade final e inicial, e variação do tempo, eu preciso de um tempo final e um tempo inicial. Assim como a gente fazia na tabela horizontal, na tabela horizontal a gente pegava uma coluna. Cada coluna tinha um valor de tempo e velocidade, e de tempo e velocidade em cada coluna. Só que aqui no nosso caso, como a nossa tabela está na vertical, nós vamos pegar uma linha. Cada linha dessa tem os seus respectivos valores para velocidade e tempo. Vamos supor, se eu pegar essa linha aqui, ó, eu tenho um tempo de 9. Opa, estou errado. Eu tenho um tempo de 3 e um valor de velocidade de 9. Qualquer linha que eu pegar aqui vai me dar o mesmo resultado. Se eu pegar essa aqui, meu tempo aqui vale 1, minha velocidade 3. Então, aqui eu tenho dois valores de velocidade e dois valores de tempo. O meu 9 é minha velocidade final, meu 3 é minha velocidade inicial. O tempo relacionado ao 9 é meu tempo final e o tempo relacionado ao 3 é meu tempo inicial. Então, vou lá.
tempo final 9, menos 3, que é o tempo inicial, e seus tempos relacionados. O tempo de 3 segundos que está relacionado ao 9 e o tempo de 1 que está relacionado ao 3. 6 sobre 2. Minha aceleração é 3. Qual a unidade de medida? Velocidade medida em metros por segundo e o tempo em segundos. Então, pela lógica, não fica isso, ó? Metros por segundo dividido por segundo, que no final das contas, se eu for dividir, simplificar a nossa fração, vira o metros por segundo ao quadrado. Beleza? E aí você deduz muito fácil, que a cada 1 segundo, ó, a velocidade está aumentando de 3 em 3. A mudança da minha velocidade é medida pela aceleração. Por isso que eu falei que a gente pode chegar no resultado deduzindo o tempo. Tá? Vamos lá. Você sabe que nessa questão 1 aqui eu já entrei resolvendo a letra B. Eu não resolvi a letra A, porque eu pulei ela aqui. A letra A fala: o carro partiu do repouso? Sim. Por quê? Porque a velocidade inicial dele era 0. Quem tem velocidade 0 está no repouso. Isso é muito fácil. Letra C. Só consertar aqui que essa que nós resolvemos aqui foi a letra B. Se essa aceleração for mantida, qual será a velocidade desse carro depois de 1 minuto? Então, ó, se essa aceleração for mantida, qual vai ser a velocidade desse carro? Então, através da letra B, eu já tenho aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Após o tempo de 1 minuto, qual vai ser a velocidade desse carro? Então, nota, eu tenho dado da aceleração, tenho um valor de tempo, quero achar a velocidade. Eu posso calcular de que forma? Tem, ó, quais grandezas eu tenho? Aceleração, tempo e velocidade. Então, ó, vou usar essa fórmula aqui, que a gente já conhece. Correto? O importante é você entender aqui que a sua aceleração está em metros por segundo e o nosso tempo não está trabalhando com segundos, está trabalhando com minuto. Então, o que eu vou fazer? Vou converter ele para 60 segundos, de forma que agora esteja alinhado essas unidades de medida. Então, vai ficar, ó, 3, que é a minha aceleração, que substitui no lugar do A. A minha velocidade eu vou descobrir. E após o tempo de 60 segundos. Agora, a minha incógnita, que antes era o A, no caso anterior, virou o ΔV, né? Que é a letra que eu quero saber o valor. Então, tá dividindo, vou passar para o lado de cá multiplicando. Vai ficar 60 vezes 3, igual a ΔV. Não apavorem em fazer essa mudança da letra agora, deixa para o final. Vai dar o quê? 180 é igual a ΔV. Ou seja, ΔV é igual a 180. E essa unidade de medida aqui? Muito simples. Se minha aceleração era medida em metros por segundo e meu tempo em segundo ao quadrado, ó, minha aceleração era em metros por segundo ao quadrado. E meu 60 era medida em segundos. A gente não multiplicou os dois? Então, naturalmente, a gente multiplicou os dois valores, naturalmente eu iria multiplicar essas unidades de medida, que seria isso aqui, ó. Aí como é que fica? O segundo está no numerador, faz de conta que tem um 1 aqui, é sempre assim, né? Vezes metro por segundo ao quadrado. Então, ó, isso aqui dá para eu cortar. Aí vai sobrar o quê? Metros por segundo como unidade do meu resultado. Está fechado. E para fechar, a letra D. Construa no gráfico, construa um gráfico do valor da velocidade do carro em função do tempo. Eu, nesse caso, vou construir os dois gráficos que a gente vai trabalhar nesse movimento, que é o gráfico de aceleração e o gráfico de velocidade. Tá? Só para abranger a dica aqui. Lembrando que no MRU nós não vamos trabalhar com gráfico de espaço pelo tempo, porque ele é um pouco mais complexo e vamos deixar isso para o ensino médio.
Então aqui eu não vou fazer um gráfico de velocidade sobre o tempo. Meu tempo em segundos, entre parênteses, sempre unidade de medida. Então o que eu faço aqui, gente? É igual no MRU. Você vai plotar, que a gente chama os dados. É o quê? Pegar os dados da tabelinha e colocar aqui. Lá na sua tabelinha você tem o zero para tempo. Sempre o zero é aqui. Então esse zero é tanto para o tempo quanto para a velocidade. Aí depois meu tempo vai aumentando de 1 em 1. Eu faço divisões iguais. 1, 2, 3, 4. E a minha velocidade vai aumentando de 3 em 3. Aí eu faço as divisões iguais aqui, ó. 3, 6, 9, 12. Tá? Feito isso, só você ligar os pontos. Quando eu estou no 1 segundo, a minha velocidade é 3. Quando eu estou no 2 segundos, a velocidade é 6. Quando eu estou aqui, ó, quando eu estou no 4, a minha velocidade é 12. E aí, ó, você simplesmente traça o seu gráfico. Sacou? Lembra que eu já ensinei? Quando a grandeza varia, ela é inclinada à nossa reta, correto? Varia em proporções iguais, que é o caso da velocidade nesse movimento. E para fechar, um gráfico de aceleração sobre o tempo. Eu venho cá, ploto o tempo que a gente tem na questão, que é de 1 em 1 segundo. E a aceleração que eu achei tem valor de 3, né? Então, simplesmente, ó, como a nossa aceleração é fixa, o valor que você achar da aceleração, ele vai ser o valor o tempo todo. Então, vem cá, ó. Quando meu tempo é 0, minha aceleração é 3. Quando meu tempo é 1, minha aceleração é 3. Então, ou seja, vou funcionar de forma, né, sempre igual. Por isso que a aceleração é fixa. Tá feito o nosso gráfico. Pronto. Aqui eu dei um exemplo de tudo que eu ensinei. Beleza? Abraço aí. Qualquer dúvida é só falar.